Feche teus olhos por um instante. Vamos orar. Queria que você pudesse dizer para você mesmo, para o seu coração, para a sua alma, se aquietar agora. Saber que você está diante do Senhor Criador de todas as coisas. E Ele te sustenta, Ele te ampara, Ele te guarda, Ele te protege. E se Ele está conosco, o que nós podemos temer? Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre nós nessa manhã. Traz o bálsamo, Senhor, da Tua presença. O bálsamo curador, o bálsamo que aquieta o nosso espírito, que nos leva às margens de descanso. Ah, Deus, em nome de Jesus, nós precisamos disso. Talvez tenhamos tido uma semana tão corrida, tão intensa, tão cheia de compromissos. Mas agora a gente quer ouvir a Tua doce voz, trazendo alento para o nosso espírito e para a nossa alma. Portanto, alma, se aquiete diante da presença do Senhor. E agora, Pai, nós queremos estar com os nossos ouvidos atentos para aquilo que o Senhor vai falar nessa manhã. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Estamos sedentos, como diz o salmista no Salmo 63, o nosso corpo te almeja. Ele dá sinais da sede que temos de Ti, Senhor. Da sede e da fome pela Tua palavra e pela Tua presença. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Bom dia, mais uma vez. Você deve ter notado que eu estou avulso hoje, né? Minha esposa não está aqui. Eu quero dizer para vocês que eu fico perdidinho. Cheguei mais cedo aqui, fui procurar o que fazer. Porque é muito estranho não ter ela aqui. Ela está num treinamento da empresa onde ela trabalha. E aí eu tive que vir sozinho para a igreja. Muito ruim isso. Falem com ela para ela não fazer mais essas coisas. Queridos, eu queria que você já abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Aí você deve estar pensando, pô, mas o pastor gostou de Marcos, hein? Está morando em Marcos. Sim. Eu acho que Deus tem algo para tratar conosco nesses dias. Eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as preocupações que estão tomando conta do seu coração e da sua mente? Eu não estou falando só daquelas grandes preocupações, mas aquelas preocupações pequenas também, que ficam ali na sua mente o tempo todo. Você senta para descansar e tomar um cafezinho e vem aqueles pensamentos sobre as questões que você precisa resolver. Preocupações de todo dia. Quais são as preocupações que estão na sua cabeça agora? Talvez seja, puxa, eu preciso, tomara que ele termine logo, porque eu preciso fazer almoço, vou receber visita. Ou talvez seja uma doença, algo um pouco mais sério. Eu queria conversar com vocês sobre essas coisas que rondam o nosso pensamento. Sobre coisas que passam pela nossa cabeça o tempo todo e elas vão ganhando tamanho. E muitas vezes a gente acaba percebendo que elas são pequenas, mas a soma delas causa um prejuízo para nós. E aí vem uma série de outras coisas, como crise de ansiedade, vários transtornos da mente. E por falar em coisas importantes da vida, quais as coisas mais importantes na sua vida que tomam um espaço na sua mente e no seu coração também? Aquelas coisas que, se você conquistá-las, você vai ficar feliz, você vai se sentir realizado.
Tem gente que acha que se ela passar no vestibular, ela vai se realizar. Se ela concluir o curso dela e se tornar um médico, um advogado, seja qual for a profissão que ela tem escolhido, então ela vai se realizar. Ou se ela ingressar nessa profissão, ela ganhar dinheiro para proporcionar um bom conforto para si e para sua família, então aí ela vai se realizar. Ou quem sabe casar bem os filhos e quem sabe proporcionar para os filhos um apartamento, um carro, então ela vai se realizar. Ou quem sabe deixar um futuro bom para os netos, aí talvez ela se realiza. A gente percebe que a gente nunca está satisfeito. E por causa disso as preocupações elas sempre retornam. Eu fiz uma pesquisa bem rapidinha, dei um Google, e sobre as coisas que as pessoas mais almejam na vida. E eu percebi aqui que ele classifica em 3 áreas o que as pessoas do mundo todo mais almejam. Por exemplo, nas necessidades fundamentais da vida e do bem-estar. Pessoas que querem saúde. Elas se preocupam com a saúde e com a qualidade de vida. Saúde emocional, saúde física, conforto na vida, ter uma boa casa, um bom carro. Elas também se preocupam com a segurança e com a estabilidade. O dinheiro é importante. A sensação de que ele está seguro contra os perigos do mundo, né? Porque a gente liga a TV e a gente só vê perigos nos rondando o tempo todo. Elas também querem amor e pertencimento. Então, o amor nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos mais próximos, e saber que ela pertence a um grupo de pessoas. Então, tudo isso está ligado às necessidades fundamentais do ser humano e no bem-estar dele. E na realização pessoal e financeira? Obviamente, é o dinheiro que vem em primeiro lugar. A pessoa precisa ganhar dinheiro, porque o dinheiro traz essa segurança e acesso às coisas que dão prazer. Para isso, ele precisa de um trabalho. Ele precisa ter objetivos. Então, a realização profissional, ela sempre vem como prioridade. Alcançar metas pessoais. E também o crescimento pessoal. Ela investe no seu crescimento. Ela sempre quer aprender coisas novas. Ela quer expandir os seus horizontes. Por fim, vem as coisas ligadas à felicidade e prazer. Como experiências significativas. As pessoas querem sentido nas coisas que elas participam, que elas fazem, que elas produzem. Elas querem ter experiências como ter bons amigos que pensam igual a ele e que gostam das mesmas coisas, porque a afinidade hoje é tudo. Momentos de lazer são importantes e que sejam, então, com pessoas legais, que pensam como eu e gostam das mesmas coisas que eu. Mas elas querem também fazer diferença. Elas pensam em ser útil de alguma forma. Fazer boas ações, mesmo que seja indiretamente. Mesmo que ela pague para alguém fazer essas boas ações por ela. Mas, afinal de contas, ela pagou. E elas também querem apreciar pequenas coisas. Essas pessoas, elas querem ser capazes de apreciar suas vitórias no dia a dia, as pequenas coisas. Elas vivem e gostam de viver experiências, mesmo que breves, de contemplação. Mesmo que contemplando a sua própria vida, as suas próprias conquistas. Mesmo que elas sejam pequenas. Você reparou que tudo que eu li aqui tem a ver com o eu? Tudo que as pessoas almejam tem a ver com a minha própria satisfação. Eu quero tudo que me satisfaça, mesmo que às vezes isso inclua pessoas. Mas essas pessoas precisam se enquadrar num contexto onde tudo o que falam, tudo o que fazem me satisfaça de alguma forma. O texto que a gente vai estudar hoje traz luz sobre as mentes dos discípulos.
é um momento de intimidade de Jesus com eles. É um momento que Jesus está sós com eles, e é um momento em que Jesus vai perceber, não que ele não havia percebido, mas ele vai provocar uma conversa com esses discípulos, onde vai ficar evidente o coração e a mente deles. Esses discípulos, eles estavam cruzando o mar da Galileia, e eles percebem que eles não tinham levado pão para a viagem. No entanto, é importante a gente saber o contexto aqui de todo o capítulo 8. A gente vê no início do capítulo 8 que Jesus, ele faz a segunda multiplicação de pães e peixes. Ele percebe uma multidão que vinha até ele, e Jesus, normalmente, quando via uma multidão, ele tinha compaixão deles, não é? E aí Jesus resolve alimentar aquela multidão. Veja que é a segunda. Já tinha acontecido isso antes, então os discípulos já estavam familiarizados com essa coisa. Mas Jesus resolveu alimentar a turma de novo. Então é provável que eles já imaginavam o que poderia acontecer ali. E depois de alimentar toda a multidão, os fariseus abordam Jesus e começam a discutir com ele ali nos versos 11 a 13. E para tentar pôr Jesus à prova, eles pedem um sinal vindo do céu para Jesus. Olha que coisa impressionante. Jesus acabava de ter aqui um momento milagroso de alimentar uma multidão com 7 pães. E os fariseus abordam Jesus e dizem: a gente quer ver um sinal do céu aí, se você é bom mesmo. E isso é muito estranho, porque o texto diz que Jesus arranca do íntimo dele, do íntimo do seu espírito, um gemido. Eu fico imaginando esses fariseus chegarem em Jesus: Jesus, aqui, entre nós, faz um sinal do céu. A gente tem ouvido falar coisas sobre você, mas a gente quer ver um sinal. E aí Jesus deve olhar para eles, e aí, do íntimo do seu espírito, ele deve dar um gemido. Ah, não. É sério que vocês querem isso? É sério que vocês querem que eu dê um sinal do céu? Jesus, ele diz então uma sentença bastante séria para esses homens. Ele diz assim: porque esta geração pede um sinal. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. É uma sentença bastante séria, de que essas pessoas incrédulas, que tentam provar Jesus, elas não vão ver um sinal do céu. E aí Jesus os deixa, entra no barco com os discípulos e vai para o outro lado do mar da Galileia. Então eu quero convidar você a ler comigo Marcos capítulo 8, verso 14. Diz assim o texto. Nós vamos ler até o verso 21. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu, dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque nós não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Têm o coração endurecido? Tendo olhos não veem? Tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Eles responderam: 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam eles: 7. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Eu gosto muito desse texto. Eu acho que foi um dos primeiros que eu preguei na minha vida. E eu tenho esse sermão até hoje. E aí eu fui ler. E eu louvei a Deus.
como a gente amadurece. Louvado seja o Senhor, né? Porque se eu pregasse aquele sermão aqui para vocês, vocês iam me mandar embora. E como é bom, irmãos, a gente conhecer a palavra. Porque a palavra nos liberta e nos transforma. Como é bom a gente perceber isso. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre uma importante advertência de Jesus aqui. Ele diz, cuidado com as influências. Então, nos versos 14 e 15, Jesus dá esse alerta para os discípulos. Então, ele retornou para o barco, ele vai com eles para o outro lado do Mar da Galileia, e ali dentro do barco, então, Jesus vai ter esse momento de intimidade com os discípulos. Ele vai ensinar os discípulos alguma coisa que seja muito fundamental. Eu imagino que Jesus usava esses momentos de solitude com os seus discípulos e tinha esses momentos como muito importantes para ensiná-los coisas realmente fundamentais, coisas mais profundas e coisas que, com certeza, os ajudaria na caminhada missionária deles. Então, Jesus, ele entra no barco com eles e ele percebe que esses discípulos estão ali, de modo que as preocupações deles pareciam estar no rosto deles. E sabe, irmãos, ali no barco, Jesus, ele vai trabalhar no coração e na mente desses discípulos. E, portanto, eu quero convidar você a entrar comigo nesse barco e sermos nós também um desses discípulos, para que a gente possa melhorar as nossas perspectivas de vida. E de modo que as nossas preocupações, as preocupações das nossas cabeças, elas sejam transformadas. Bora junto, então, para o barco? O texto diz que os discípulos esqueceram de levar pão. E no barco eles só tinham um. Só para lembrar uma coisa. Eles estavam no barco, aquele que acabou de fazer uma multiplicação de pães e peixes. Estava no barco com eles ali, aquele que fez coisas impressionantes até aqui. Se você dá uma folheada para trás, você vai ver coisas incríveis que Jesus fez. A gente estudou no domingo passado sobre a morte de João Batista. Aí vem a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus anda sobre o mar. Só uma coisinha tranquila assim. Jesus cura lá em Genezaré. Jesus tem o contato com a mulher sírio-fenícia. A cura de um surdo e gago, até chegar aqui. Esses discípulos, eles têm contato com alguém extremamente poderoso. E eles acabaram de ver aqui Jesus multiplicar e alimentar uma multidão, só com 7 pães. Mas eles estão preocupados porque eles só levaram um pãozinho. Algo estava no coração deles aqui. E por isso está registrado aqui nesse livro. É como se eles estivessem aqui conferindo um checklist. Tá bom? Vamos viajar? Então, vamos lá. Pedro, a sacolinha está aí? Tá. E vamos lá, e vamos ticando, item por item. Chegou no pão. Eita, não tem pão, hein? Esquecemos de levar pão. Os checklists das coisas que eles precisavam levar para a viagem, e aí eles percebem isso. É exatamente assim que a gente procede na nossa vida. A gente só está satisfeito quando todo o checklist está ticado. Quando falta alguma coisa, aquilo gera em nós um buraco dentro do nosso coração. E a gente fica apavorado, porque a gente precisa ticar aquilo. E parece que aquela coisa fica buzinando na sua mente, no seu coração, até que você resolva esse problema. Talvez era isso que estava acontecendo no coração dos discípulos. E aí Jesus lança uma frase para eles. Jesus os preveniu e disse, olha, fiquem atentos, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento
de Herodes. Lembra que há pouco o Herodes já tinha matado João Batista, a gente viu na semana passada que Herodes era um cara complicado, difícil de lidar. Jesus faz esse alerta bastante sério aqui. É como se Jesus estivesse aproveitando então esse momento a sós com eles para tratar desse algo importante. Olha, cuidado com o fermento deles. Ele diz, fiquem atentos. Outras versões diz, olhem, vejam, que é no sentido de estarem de olhos abertos, ficar espertos. É como se Jesus, popularmente, como no nosso português, dissesse para eles, olha, moçada, fiquem espertos com essa coisa aí dos fariseus e de Herodes. Ele diz, tomem cuidado, que tem a ver com ter discernimento aqui. Voltar o pensamento para aquilo que Jesus vai dizer, ver com os olhos da mente. Então, Jesus está dizendo assim, olha, toda a atenção é pouca aqui. Vocês precisam ficar espertos e olhar com os olhos da mente. O cuidado e a atenção deveria ser, então, com o fermento dos fariseus e de Herodes. Mas o que é isso? O fermento era muitas vezes usado como símbolo daquilo que era mal, daquilo que era corrupto. Então, muito provavelmente, os discípulos ouviram isso e algo remeteu a eles para algo ruim. Bom, é algo ruim dos fariseus e de Herodes. Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 5, 6 a 8, o seguinte. Ele fala assim, não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Então, Jesus está falando aqui, de fato, com aquilo que contamina, com aquilo que é contrário à sinceridade e verdade. O fermento dos fariseus aqui, ele representa a influência negativa, a influência ruim, a influência maléfica da religiosidade. A religiosidade... Eu queria que você entendesse isso. Às vezes as pessoas entendem que o vir à igreja é religiosidade. Mas a religiosidade é todo o esforço humano de alcançar o favor de Deus, de alcançar a salvação em Deus. Mas eu me esforço para isso. Eu me esforço para agradar a Deus. Isso é religiosidade. Porque o movimento é contrário. O movimento é de Deus vindo até nós, para nos alcançar, para nos amar e para nos salvar. Isso muda tudo. Era Jesus que estava construindo a ponte de Deus até nós, com o ministério da reconciliação, que 2 Coríntios nos diz. Então a religiosidade, irmãos, ela impõe sobre as pessoas um fardo pesado, um jugo que não é nada suave. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 11. Tomem sobre vocês que estão cansados, sobrecarregados, o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. A religiosidade costuma prender as pessoas com medo, com a culpa e com a ganância. Então a religiosidade atrai as pessoas dizendo, olha, se você não vir à igreja todo domingo, irmãos, olha, Deus vai te pegar. E o pior, se Deus não te pegar, o outro pega. E aí você fica morrendo de medo e você começa então a fazer coisas para evitar o julgamento de Deus sobre a sua vida, para evitar a severidade do castigo de Deus. A religiosidade, ela impõe também sobre você culpa e dizer, olha, você vive o que vive porque você é um pecador.
Não deixa de ser verdade. Mas a religiosidade esmaga você por isso. Porque a religiosidade, ela não é capaz de te apresentar uma solução. Porque a solução é Cristo. E a obra dele, não a sua. O esforço dele, não seu. O sacrifício dele, não seu. O preço pago por ele, não por você. Mas a religiosidade também te pega pela ganância. Vem, porque Deus vai transformar a sua vida e logo, logo você vai estar de carro novo. Parece loucura isso, irmãos, mas eu já vi. Eu fiz parte de uma igreja onde eu ouvi dos líderes dizendo... Uma líder olhava assim no estacionamento da igreja, ela disse assim... Eles entraram num modelo de igreja em células, de crescimento. E ela disse assim, está vendo esses carros? Em 3 anos esses carros vão ser outros. Em 3 anos esses carros vão ser novinhos em folha. E ela estava certa. Isso aconteceu. Mas porque as pessoas se metiam em dívida, financiavam, porque elas não tinham como chegar no estacionamento da igreja com o seu fusquinha. É que eles têm um Fusca. Mas o Fusca deles é outra coisa. Chevette. Ninguém tem Chevette, né? Aqui. Esquece. Irmãos, isso é muito sério, porque impõe sobre as pessoas peso. Então ela se mete em dívida porque ela precisa mostrar para a igreja que ela é abençoada. Naquela época eu tinha um carro que ela andava arrastando o escapamento dele. Todo estragado. E aí a pessoa falou assim, chegou um cara que comprou um carro novo, e ela falou assim, esse aí sim é abençoado. Olha só o que Deus tem feito na vida dele. Eu falei, pô Deus, na minha vida o Senhor vai fazer quando? Então a religiosidade faz isso. Impõe sobre as pessoas peso, fardo. Esse é o fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus gera nas pessoas que se elas viverem de aparência, está tudo bem. O que importa é mostrar. O fermento da religiosidade. Porque conta muito quando você chega no meio da rodinha dos seus irmãos e dizer, olha, essa semana eu orei muito. Eu jejuei, eu li a Bíblia bastante. Porque todo mundo vai achar que você é, muito espiritual. Então, quando o fermento dos fariseus começa a tomar conta da mente das pessoas, diz o texto, que ele leveda toda a massa. Ele cresce. E quando você vê, é só religiosidade tomando conta de uma igreja. E o fermento de Herodes, e Mateus vai falar aqui o fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus usa saduceus em vez de Herodes, porque trata da elite político-religiosa. Eu tenho que tomar cuidado aqui agora, porque seria uma influência perversa do mundanismo, da licenciosidade. E essas coisas acompanham a incredulidade e a superficialidade. Então, a pessoa influenciada pelo fermento de Herodes, desse fermento político-religioso, ela é superficial. Ela não se aprofunda. É a influência terrível que vinha com o símbolo de Herodes Antipas. Lembra da história de Herodes da semana passada? Que ele ouvia João Batista, gostava do que ouvia, mas mesmo assim não se rendeu à mensagem do Evangelho e matou João Batista. Então, o Herodes, mesmo sendo esse fã da mensagem de João Batista, do pregador João Batista, não permitia que essa mensagem causasse impacto, causasse transformação no seu coração. E isso é muito comum, irmãos.
é muito comum quando o evangelho é pregado e corações estão endurecidos, ouvidos tapados. Acha bonito, acha legal o sermão, mas não permite que esse sermão desça da mente para o coração, que é onde causa a transformação. Muitas vezes alimenta o intelecto. Puxa, eu fiquei sabendo, conheci um pouco mais, mas não permite que isso transforme. Essa influência terrível de quem ouve o evangelho, de quem gosta do evangelho, às vezes até se emociona com o evangelho, mas não permite que o evangelho alcance as profundezas do seu coração e cause transformação da vida. É incrível como a gente quer ser uma igreja que, como a de Atos 2,42. E esse texto está aqui desde 2021. Porque nós queremos ser essa igreja que se dedica de coração ao ensino dos apóstolos, à palavra de Deus. E a gente tem zelo por isso. A gente quer que a palavra de Deus seja, de fato, estudada e vivida pelos membros da Catuaí. Aqui fala que a gente quer ter comunhão. Mas a gente só tem 5 pequenos grupos na igreja. São grupos bem grandes, eu diria, que boa parte da igreja está neles. Mas e no seu bairro, por que não tem um pequeno grupo lá? Para que os seus vizinhos possam se achegar. Porque isso é comunhão, é você proporcionar para as pessoas amizade, uma amizade que transforma. A gente se dedica aqui no partir do pão. E é muito comum as pessoas faltarem no domingo de ceia. Qual é o domingo de ceia mesmo, irmãos? Não precisa dizer não. Não quero constrangê-los. O domingo de ceia, todos os membros da Catuaí deviam estar aqui. Por favor, não estou querendo botar peso sobre vocês, porque isso é coisa de religioso. Mas eu estou querendo dizer o que isso significa para nós como igreja. E por último, a oração. Uma igreja que avança para que lá no 47 Deus acrescente aqueles que vão sendo salvos, ela precisa ser dedicada de coração nesses 4 pilares. Bíblia, comunhão, partir do pão e oração. A nossa reunião de oração, às vezes tem 6, 7 pessoas. Fica o convite, principalmente aos jovens. Jovens, sinto a falta de vocês aqui na reunião de oração. Quinta-feira, às 19 horas. Mas pastor, é tão cedo. Eu não consigo chegar. Chega atrasado. Não tem problema. Mas ore conosco. Porque quando uma igreja ora, irmãos, quando uma igreja está dedicada de coração à palavra de Deus, quando ela está dedicada de coração à comunhão, no partir do pão e na oração, Deus acrescenta aqueles que vão sendo salvos. E há um mar de pessoas ao nosso redor para serem salvas, para serem alcançadas. Mas para isso a gente precisa ser profundo nisso. É só nisso. Porque a influência é com o Espírito. A gente não precisa ser influente, a gente só precisa ser profundo nisso. O segundo ponto é a lentidão dos discípulos aqui. O problema da falta de entendimento espiritual deles. Nos versos 16 e 18 aqui a gente vê isso. Então, logo que Jesus disse essas palavras sobre, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, o entendimento dos discípulos não passou nem perto daquilo que a gente comentou até aqui agora. Isso reflete uma insensibilidade deles que fez com que Jesus os questionasse. Então, eles estão dizendo aqui, ele tocou no assunto de fermento, pão, a gente só trouxe um, lascou. O chefe vai dar uma bronca na gente. Porque, afinal de contas, esses discípulos, eles, ao ouvirem o alerta de Jesus sobre o fermento,
eles entendem que é só porque eles não haviam trazido pão. Porque aquele que multiplica pães diria algo assim para eles: por que aquele que não vê problema em alimentar uma multidão com 7 pães, veria problema nos discípulos irem para a viagem com um pãozinho só? Mas isso não passou pela cabeça deles. Mas eu queria te convidar a se colocar no lugar dos discípulos. Eles viviam numa sociedade corrupta, numa sociedade que os oprimia e que tirava deles o que eles não tinham. Então, diante disso, eu consigo entender, talvez, essa preocupação deles. Poxa, se a gente não se garantir, a gente vai ter problema. Então, o mínimo que eles aprenderam a fazer era se precaver com o básico. E que, mesmo tendo conhecido a Cristo, ainda guardam esses resquícios da antiga vida. E é assim comigo e com você. A gente conhece Jesus, a gente sabe do que Ele é capaz, mas tem hora que a gente se vê num barco sem pão. E a gente fica preocupado, é ou não é? Mas isso, meus irmãos, precisa mudar. Nós não podemos nos acomodar com esse mundo, não é isso que diz Romanos 12:2? Jesus percebe essa conversinha deles, e aí Jesus pergunta: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? O coração dos discípulos ainda estava parcialmente fechado aqui. A profundidade do que Jesus está ensinando. E aí Jesus começa a perguntar para eles: vocês não percebem, não compreendem? Jesus, ele não está aqui repreendendo os seus discípulos como hipócritas ou duros de coração, como são os escribas e fariseus. É outro papo aqui, é com o discípulo. Eu posso até imaginar aqui um semblante sereno de Jesus, mas falando sério. Não imagino Jesus aqui bravo com eles. Poxa vida, mas vocês não viram o que eu acabei de fazer? Não. Eu imagino que Jesus, cheio de amor e graça por esses discípulos, ele pergunta: vocês não perceberam? Vocês não compreendem? Ao passo que os fariseus rejeitam completamente o ensino de Jesus, os discípulos demoram para apreciar esse ensino. Jesus pergunta: tem coração duro aí? A ideia de coração endurecido aqui, originalmente, tem mais a ver com um coração calejado. O que talvez, de fato, fosse uma realidade nesses homens. Eles estavam com o coração calejado por causa dessa vida difícil que eles tinham. Roma os oprimia, a religião os oprimia. Provavelmente eles passavam muita necessidade, então o coração endurecido por causa desse calo que envolveu o seu coração, de fato podia ser uma verdade aqui. Os tempos de engano, de frieza da religião teria calejado esses homens. Porque o ensino de Jesus talvez ainda não havia rompido essa pele espessa que ainda envolvia o coração deles, para que eles pudessem confiar plenamente em Jesus. E é assim com a gente. Às vezes a gente tem dificuldade de confiar, de entregar, por causa dos calos do nosso coração. Jesus pergunta: tem olhos e não veem? A ideia aqui é que, tendo olhos, eles conseguem enxergar apenas o que está diante deles. Não conseguem discernir o que está implícito, o que está nas entrelinhas. É a ideia de perceber aqui. É como você olhar aquelas figuras, sabe aquelas figuras de 7 erros? Você bate o olho, o seu olho está enxergando os erros, mas você ainda não percebe, então você tem que olhar com bastante atenção. Ou aquela figurinha onde está o Wall-E, você vê aquela figura cheia de imagens, você tem que procurar o Wall-E no meio daquela confusão toda. Seus olhos enxergam, mas você ainda não percebe. Seus olhos estão
enxergando, mas é necessário perceber. E aí ele diz, e tendo ouvidos não ouvem, que é o mesmo princípio. Talvez ficaria melhor aqui por causa das palavras gregas aqui, Jesus usa um joguinho de palavra, ele fala us, u, aku, uma coisa assim. Que talvez desse a entender para eles que têm ouvidos, mas não escutam. Talvez seria melhor assim. Você ouve a buzina do carro lá fora, você ouve barulho de televisão às vezes, você ouve conversa das pessoas na mesa ao lado, quando você está em um lugar cheio de gente, e você vai recebendo esses barulhos, que são informações, mas você não as compreende. Seus ouvidos, eles estão abertos, você está ouvindo, e o som está atingindo ali o seu tímpano, mas a sua mente não está processando todo esse barulho ao seu redor. A sua mente não está dando significado àquilo. Mas você pode escutar. Você escuta as instruções do seu chefe. Você escuta o conselho de um amigo. Você escuta a letra de uma música que você gosta. Você está focando nisso. Você escuta o que a sua esposa diz e presta bastante atenção, principalmente quando ela te pede para comprar alguma coisa no supermercado, 3 itens e você volta com 2, né? Ou 4. Então você está focando, você está processando o significado daquilo que você está escutando. E muitas vezes você está respondendo ou você está agindo com base no que foi dito. A gente chama isso de escuta ativa. Quem está fazendo aqui o discipulado de casais ouviu falar muito sobre isso aqui, sobre escutar o outro. Porque um dos maiores problemas dos casamentos é a comunicação. As pessoas não sabem escutar. Elas ouvem, mas não escutam. Entendeu a diferença? Terceiro e último aqui, vem um convite à reflexão. Jesus pergunta para eles, vocês não se lembram? Por último, Jesus vai fazer os seus discípulos recordarem de coisas recentes. E ele vai falar aqui coisas ligadas ao pão, o pivô da história aqui. Mas mais ainda sobre quem ele é. Ele fala, vocês não se lembram? Os discípulos aqui, eles estavam diante do Criador de todas as coisas. Não era a hora de se distrair com a falta de pão, porque o Criador já havia resolvido esse problema antes. Aí Jesus vai dizer assim, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pães, de pedaços de pães vocês recolheram? Eles responderam, 12. E quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaço vocês recolheram? 7. Eles foram capazes de dizer a quantidade de pão que sobrou. Mas eles não foram capazes de discernir o momento. Olha só que coisa, né? Eles são capazes de contabilizar o resultado. 12, 7, a gente viu Jesus, a gente estava lá. A gente contou certinho. 12 cestos sobraram. 7. Eles são capazes de contabilizar o resultado, mas não os meios para que isso acontecesse. Os meios passaram desapercebidos. Eles não discerniram que o problema de levar apenas um pão aqui para a viagem não era nada diante daquele que multiplica pães. Então, quando Jesus multiplicou os pães por 2 vezes, os discípulos deveriam ter compreendido o significado desses milagres, que era, aquele que está diante deles não é outro senão o eterno Criador e doador da vida.
Paulo escreve sobre isso em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20. Veja o que Paulo escreve sobre ele, sobre Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é Jesus. E é Ele quem está no barco com os discípulos, e é Ele quem está no barco comigo e com você, na nossa vida. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Pão é problema para ele? Não é. Ao que Jesus lhes disse: vocês ainda não compreendem? Quais as preocupações do seu coração, meu irmão, minha irmã? Jesus está no barco comigo, com você. E seja qual for a sua preocupação, ou a nossa preocupação como igreja, o Cristo está aqui. Não é o pastor, não são os presbíteros, não são vocês. É o Cristo. É Ele que é capaz de transformar todas as coisas. Por que é tão difícil? O que pode ser tão difícil para Ele? Você já compreendeu isso? No verso 29 do mesmo capítulo 8, Pedro dá sinais aqui de que ele começou a compreender. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o enviado de Deus. Hoje, meus irmãos, nós podemos aprender que as preocupações que tomam conta do nosso coração não são nada diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Por isso, eu e você precisamos tomar muito cuidado com as influências que podem nos afetar, como a religiosidade e como a superficialidade em nossa vida cristã. Chega de sermos crentes superficiais. Está na hora de eu e você sermos profundos nessas coisas aqui. Só nessas. Se você e eu formos profundos nisso daqui, nós estaremos muito bem. Precisamos ser mais ágeis no discernimento espiritual dessas coisas que o Senhor tem nos dado e tem nos mostrado na nossa caminhada com Ele. E sempre, irmãos, refletir sobre quem é Jesus e o quanto Ele já fez por nós. Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor é bom. Que em nome de Jesus, Deus, isso seja uma verdade no nosso coração. Que o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes nunca possam nos influenciar nada. Que a religiosidade passe longe dessa comunidade. E que a superficialidade não seja vivida aqui. E que cada um de nós possa se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor, na comunhão com os nossos irmãos, no partir do pão e na oração.
Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.